O Conselho Nacional de Justiça promove hoje e amanhã o seminário Questões Raciais e o Poder Judiciário. O evento será virtual e lançará um grupo de trabalho sobre igualdade racial no Poder Judiciário. A população carcerária brasileira é uma preocupação constante do poder público, principalmente por conta da superlotação. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça aponta que, em 2019, o Brasil tinha mais de 773 mil pessoas privadas de liberdade em todos os regimes. Caso sejam analisados os presos custodiados apenas em unidades prisionais, sem contar delegacias, o país conta com mais de 758 mil presos, ou seja, quase o dobro das vagas disponíveis. 60% dos presos são negros ou pardos. Por outro lado, no judiciário, a participação deles é pequena. De acordo com o censo do Poder Judiciário de 2018, dos 18 mil magistrados, apenas 18% se declaram negros. O combate ao racismo é um dever institucional, constitucional e permanente do Poder Judiciário brasileiro. O problema central do racismo não é nem a existência ou não de ferramentas institucionais. Tanto o Estatuto da Igualdade Racial como a Lei de Cotas criaram instrumentos específicos e concretos para que a gente estimule a convivência pacífica e misturada de todos os cidadãos, mas que, sobretudo, que a gente promova a igualdade material entre os brasileiros. Um judiciário altivo e constitucional é um judiciário que horizontaliza as oportunidades aos brasileiros. E para garantir o cumprimento do princípio constitucional da igualdade, que o Conselho Nacional de Justiça está promovendo hoje e amanhã um seminário por videoconferência transmitido pelo canal do CNJ no YouTube para debater questões raciais no Poder Judiciário e também a situação dos negros no sistema carcerário. Durante o evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, vai lançar um grupo de trabalho sobre igualdade racial no Poder Judiciário. E para detalhar o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a conselheira do CNJ, Flávia Pessoa. Doutora Flávia, seja bem-vinda, boa tarde, obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada pelo convite, boa tarde. Bom, a gente sabe que é sempre muito importante a gente debater esse assunto. Na abertura, agora na reportagem da Carol também, nós temos esse dado que é até um pouco surpreendente, né? 60% da população carcerária é composta por negros e no Poder Judiciário 20%. Qual é a importância desse evento de falar sobre esse assunto? O evento foi planejado e as palestras que estão sendo propostas são justamente para atingir esse objetivo, discutir o racismo estrutural na sociedade brasileira. Então, a gente vai ter, começando hoje, painel tratando sobre justamente a participação racial no sistema de justiça e no Poder Judiciário de uma forma mais específica. E amanhã teremos um painel específico sobre esse tema que você está falando, que é justamente o sistema penitenciário e o sistema de medidas socioeducativas juvenis. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa realidade, né? A senhora falou numa palavrinha muito importante, a gente tem falado muito sobre essa temática, o racismo estrutural. O Brasil está avançando muito nessa questão, sobretudo o Poder Judiciário com a política de cotas e outras medidas. Qual o principal entrave para a gente avançar ainda mais? O racismo estrutural, ele se manifesta, por um lado, no nosso dia a dia, com expressões racistas, com piadas racistas, e um evento como esse, ele é importante para chamar a atenção para o problema e, com isso, a gente promover uma educação de uma forma mais ampla da população, não apenas do sistema de justiça. É bem importante frisar que o evento ele é aberto para toda a população, não apenas para a comunidade jurídica. Então, esse tipo de racismo estrutural que está no dia a dia da sociedade brasileira, ele precisa ser muito combatido. E um evento como esse tem uma de suas finalidades. A outra, que também é manifestação do racismo estrutural, é justamente essa questão, a participação racial na justiça brasileira. Como você acabou de apontar, 18% do número de juízes se apresentam, se autodeclaram negros. Mas é importante salientar que desses 8%, a grande maioria está no primeiro grau de jurisdição na qualidade de juiz substituto.
Porque quanto mais vai subindo na carreira, menor a representatividade negra na carreira. Então, por conta disso, é que é importante um evento como esse que o CNJ está promovendo. E a que a senhora atribui esse número baixo, conselheira? Bom, o problema começa na origem, né? Então, a gente tem, historicamente, uma quantidade pequena da participação negra nas universidades. Isso vem sendo consertado aos poucos. Então, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial e a política de cotas, que vem agindo nos últimos 10 anos, tentando, aos poucos, com muita resistência. E aí, nesse aspecto, o Poder Judiciário tem atuado de forma firme, no sentido de manter tanto a constitucionalidade da lei como a sua efetiva aplicação. E aí, com o tempo, vai se melhorando a representatividade negra nas universidades, a partir daí, nos concursos, isso vai aparecendo. Tanto assim que, como eu disse, os substitutos, os juízes substitutos, o número vem crescendo e, aos poucos, é que isso vai aparecendo nas instâncias superiores, já que existe toda uma sistemática de antiguidade e merecimento para as promoções. Conselheira, a senhora falou em resistência. A sociedade está preparada para essa abertura de oportunidades para a população negra? Essa resistência vem de onde? Eu acho que a sociedade está preparada, sim. Mundialmente falando, a gente tem visto protestos relacionados ao racismo estrutural. Né? Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema do mundo. E esses protestos todos que ocorreram no último mês e este início de mês foram importantíssimos para destacar um problema, porque é muito complicado quando existe um problema e esse problema não é visto, não é debatido, não é discutido e por conta disso não é enfrentado. Então, por conta disso é que o CNJ vem fazer o evento para deixar o problema à vista, vai criar um grupo de trabalho específico para a representatividade racial no Poder Judiciário e com isso a gente tem expectativa de ter um futuro mais promissor na temática. Inclusive, depois da morte do americano George Floyd, que foi no finalzinho ali de maio, esse assunto ganhou muita adesão aqui no Brasil, né, com protestos e manifestações. Que bom, né, que a gente está avançando e conscientizando a população sobre isso. Exatamente, no Brasil e no mundo inteiro. Isso é importante se destacar. Com certeza. Vamos dar o serviço, então? O nome do seminário Questões Raciais e o Poder Judiciário, ele é voltado para operadores do direito, está aberto à população também pelas plataformas digitais. É aberto à população em geral e nós esperamos que tenhamos um grande público assistindo nas nossas redes sociais do CNJ. CNJ, então, é o endereço eletrônico? A partir de que horas que começa, conselheira? Hoje, a partir das 17 horas, amanhã, a partir das 8 da manhã. Ok, muito obrigada pela participação. Conversei ao vivo com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Flávia Pessoa. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde.